No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer 3 receitas com 2 ingredientes principais. Lembram do frango desfiado perfeito que eu ensinei pra vocês há alguns vídeos atrás? Então a gente vai utilizar a abóbora cabotiá, que é uma das minhas opções favoritas de alimentos fontes de carboidrato. Por vários motivos, eu vou te explicar durante o vídeo. E o nosso frango desfiado perfeito, delicioso, que você já aprendeu comigo aqui. Espero que você tenha aí no seu freezer, tenha me ouvido e tenha abastecido o seu freezer com essa maravilha aqui que vai fazer toda a diferença. E você vai ver a gente preparando 3 refeições. Uma para o seu almoço, uma para o seu lanche da tarde e uma para o seu jantar, utilizando como base esses 2 ingredientes. Oi, maravilhosa! Seja bem-vinda ao canal da Cami. Eu sou Cami Rezende, sua NutriChef favorita. E aqui a gente descomplica a sua alimentação para você comer com muito sabor e praticidade. Se você ainda não está inscrita no nosso canal, faça o favor de se inscrever e já ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade. Vem fazer parte da minha comunidade de maravilhosas, planejadas e organizadas. Eu te ensino sobre planejamento e organização alimentar, não apenas aqui no nosso canal, mas também através dos meus cursos e e-books. Eu tenho Cozinha Saudável da Cami, que é o meu curso completo de planejamento e organização, onde você vai aprender dicas práticas, rápidas e mais elaboradas também, para você se aprofundar um pouco mais em relação ao que você já encontra aqui. E eu tenho também os e-books, lanches saudáveis, saladas incríveis, molhos incríveis, marinadas maravilhosas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link de todos os meus produtos aqui na descrição do vídeo para você conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho e quem sabe se tornar minha aluna. Então, bora começar? Primeiro eu vou te ensinar a cozinhar a abóbora de um jeito super simples. Gente, eu já cortei feio meu dedo com a abóbora, sabe? Tentando descascar e cortar a abóbora assim, porque ela é bem dura, a casca é bem dura. Então uma vez a faca escapuliu aqui, partiu meu dedo quase no meio. Depois disso, eu fui descobrir maneiras que seriam mais fáceis. Eu uso a abóbora com a casca mesmo, não tem problema nenhum, então eu não preciso descascar, não é isso que a gente vai fazer aqui. Mas caso você queira descascar, esse jeito que eu vou te ensinar é um jeito muito mais fácil, que é fatiar a abóbora. E lembrem-se que sempre que a gente for fatiar alguma coisa assim, usando faca, esse estilo de faca, que é a faca do chefe, na tábua, hein, gente? A gente não consegue ter o controle dessa faca aqui. E aí pode acontecer isso que aconteceu comigo e vocês podem, né, ter problemas sérios aí. Então eu tento cortar essa aqui de maneira não precisa ser muito uniforme não, mas é importante para que a gente tenha pedaços cozidos ao mesmo tempo, né, nenhum cozinhe além do outro, que esses pedaços sejam mais ou menos do mesmo tamanho, que tenham pelo menos a mesma espessura, sabe? Agora, eu esqueci de falar que precisa ser num pote que vai ao micro-ondas, tá? E aí é que eu tô usando uma vasilha de vidro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 folhinhas de papel toalha normal que você tem em casa, e eu vou encharcar essas folhinhas de papel toalha, tá? Vamos lá. Vou até deixar aqui pra não fazer molhadela lá no chão. Vamos molhar a folha assim. E vamos colocar aqui por cima dessa abóbora pra gente formar uma camada de vapor mesmo, sabe? Essa técnica aqui é uma técnica maravilhosa para você cozinhar os seus legumes de maneira rápida e eficiente. Em torno de 8 a 10 minutos a gente vai ter a nossa abóbora bem cozidinha. Prontinho, vamos ver se deu certo. Com certeza deu, né? Eu acabei deixando uns 10 minutos mesmo. Olha como que cozinha o negócio. Perfeito. Já vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui como que a gente olha, como que eu gosto de olhar o ponto desses vegetais que cozinham. Porque a gente tem
dois pontos, né? Um ponto mais al dente, que é o ponto que a gente gosta para usar em salada ou em outros preparos que a gente precisa misturar e a gente não quer que o vegetal desmanche. E o ponto que ele cozinha um pouco mais e aí fica muito bom para purê. A gente tem um ponto intermediário, que às vezes você gosta de deixar ele cozido entre o al dente, entre esse ponto que ele tá quase desmanchando para purê também. Então, vamos analisar aqui esses três. Ó, aqui eu tenho esses três pontos juntos. Esse ponto aqui, que você sobe, espeta uma faquinha fina, sobe e consegue manter ele um pouco em pé ainda aqui em cima, ele é um ponto bom pra gente usar em salada e em preparos que a gente vai mexer, tá? A faca entra fácil, mas o legume não escorrega. Aqui a gente tem um ponto que é um ponto intermediário. Tá? Ele vai dar certo aqui para purê, porque a gente vai triturar no processador. Mas caso a gente fosse amassar com a mão, era ideal que ele cozinhasse um pouco mais e ficasse nesse ponto aqui, ó. Que eu não consigo mal subir com o vegetal, tá vendo? Eu espeto, entra e eu quase não consigo elevar o vegetal pra cima, que ele já cai. Enquanto a abóbora cozinhava, eu organizei isso tudo aqui porque a gente vai utilizar alguns equipamentos para fazer esses três preparos, né? Que vai ser, gente, uma bolinha de frango com abóbora, um escondidinho de abóbora com frango e uma sopa de abóbora com frango. Nós vamos misturar quantidades iguais, pesadinhas, tá? É importante que a gente pese essa receita do frango desfiado e da abóbora amassadinha. Você pode amassar com garfo, você pode passar no amassador de batata, mas ela vai ficar perfeita, vai ficar uma massa perfeita, triturada no processador. Então, como eu tô com a quantidade de frango limitado para fazer todos esses preparos, eu vou pesar o frango primeiro para entender quanto que eu vou misturar de abóbora depois. Tarei aqui a nossa balancinha, essa balancinha que todo mundo tem em casa ou tem condição de ter, porque ela é baratinha. E eu vou usar, deixa eu pensar aqui que eu já vou fazer uma quantidade para minha semana. Vou usar 300 gramas de frango desfiado, 303, vai. 300 gramas de frango desfiado. E eu vou colocar também, vou tarar de novo, 300 gramas dessa abóbora cozida. Eu vou colocar aqui no triturador agora, no processador, primeiro a abóbora, porque eu quero que a abóbora fique um purezinho mesmo, e depois eu jogo o frango pra formar essa massa. Porque se eu jogar tudo junto, vai demorar a triturar e a misturar todos os ingredientes. E com o purê de abóbora pronto, se você quiser ter pedaços de frango na sua massa, você já pode misturar o purê direto aqui, tá? É porque eu gosto de uma massinha bem homogênea mesmo, parecendo massinha de coxinha. Me senti a própria Ana Maria Braga aqui agora, gente, com o meu equipamento funcionando com a musiquinha de fundo. Falei que eu chegava lá, hein? E aí agora eu vou colocar o frango aqui. E aí vocês vão ver a mágica acontecer, isso aqui virar uma massa perfeita, muito rápido. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Olha isso. Essa massa, ela fica muito perfeita. Fica esses pedacinhos aqui, porque o processador, ele vai jogando os preparos pra parede, né? Mas não tem importância, a gente vai colocar aqui na nossa tigela, que vocês não gostam que fala bowl, né? Na nossa tigela. E essa massa fica uma massa, assim, muito gostosa mesmo de mexer. E muito pura, né? Maravilhosa. Vamos combinar que aqui tem abóbora e frango. A abóbora, que é um legume que é fonte de carboidrato de baixíssima caloria. Em 100 gramas a gente tem ali aproximadamente 38 a 40 quilocalorias. Então, assim, se você tá fazendo uma dieta de emagrecimento e não tem a abóbora no seu dia a dia, essa aula é pra você. Você vai aprender a utilizar isso de muitas formas e conseguir consumir volume, né? Com menos caloria. Isso vai te ajudar muito a emagrecer sem precisar passar por sacrifícios. Comer pouquinho. Deus me livre. Ó, então, ficou uma massa assim, ó, que na colher mesmo ela não fica pegajosa. Pode ser que na hora que a gente passe pra mão, ela fique um pouquinho, mas aqui tá quase nada.
tá? À medida que a gente for enrolando, pode ser que ela comece a grudar na sua mão, mas aí você lava a sua mão e volta a mexer com a mão molhadinha. O que que eu vou fazer aqui? Como a minha abóbora tava bem quente, que eu acabei de tirar ela do micro-ondas, eu vou passar um plástico filme e vou levar pra geladeira alguns minutinhos enquanto eu faço os outros preparos. Só pra massa ficar um pouquinho mais durinha, tá? E fica aí a dica, porque muita gente fala comigo, ah, mas é difícil conseguir a consistência. E não é difícil, se a gente tiver os dois preparos, a abóbora cozida e o frango gelados, ou pelo menos em temperatura ambiente, a consistência chega muito rápido, tá? E aqui já tá numa consistência boa pra enrolar, né? Já mostrei pra vocês. Eu só vou deixar ali na geladeira mesmo pra gente dar seguimento pros outros preparos. E como a massa já tá pronta, pra no final tá tudo pronto junto, beleza? Pensar nos processos de execução. Aquilo que demora mais tempo pra ficar pronto vai ser feito no início. E aí a gente vai fazendo aquilo que demora médio e aquilo que demora menos tempo. Então, como eu já comecei a fazer essa massa aqui, eu vou deixar ela descansar. E agora a gente vai para os outros preparos. Agora a gente vai fazer o escondidinho. E para fazer o escondidinho, a gente precisa fazer uma das bases, que é o purê de abóbora, né? Eu vou colocar a abóbora cozida aqui no nosso liquidificador. E eu bato com a casca mesmo, tá? Aproveitamento máximo dos alimentos. A gente paga pela casca, vocês sabiam disso? Claro que vocês sabiam, né? Vocês pagam. A gente paga pelo peso da abóbora e vem a abóbora inteira. Quando a gente descasca, joga a semente, a casca fora, a gente tem ali quase que um aumento de 50% do valor que a gente pagou na abóbora, viu? Então, vamos saber aproveitar tudo, porque a casca sempre é muito rica em fibras e a gente pode trazer esses nutrientes que a gente não tem muito hábito de consumir para nossa rotina. Vamos bater isso aqui e aí, pra dar uma cremosidade, eu vou colocar... Aqui eu tô usando uma colher de chá, né? Se é chá ou café? Sempre me confundo com a de chá e café. Mas eu tô usando aqui uma colher de chá, mas na verdade eu tô colocando uma colher de sopa. Vocês estão vendo aqui, né? Uma colher de sopa de requeijão. Esse requeijão aqui bem cremoso. Mas pode ser iogurte grego, iogurte natural, pode ser também creme de ricota, pode ser creme de leite, pode ser creme de leite de castanha, se você é intolerante à lactose ou tem alergia a leite. Só vamos pulsar isso aqui, vamos bater isso aqui. Deu aqui, já até liguei meu fogo aqui, ó. Por quê, gente? A gente pode não refogar, tá? A gente pode só usar ele num purezinho assim, temperar com um pouquinho de sal e tá no jeito. Mas, como boa mineira e uma pessoa planejada e organizada que sou, sempre tenho uma refoguinha caseira pronta no meu freezer ou na minha geladeira. Então não custa nada a gente dar uma refogadinha e trazer mais sabor ainda pro nosso purê, né? Vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Vou colocar um cubinho da nossa refoga. Vou voltar com ela pro freezer, porque isso aqui descongela muito rápido. E purê é um negócio que combina com a manteiguinha, né, gente? Então eu vou dar uma refoguinha aqui na manteiga. Deixa eu dar uma boa refogadinha e até uma queimadinha no alho. Eu amo um alhinho queimar. Eu amo um alhinho queimado. E começou a dar uma queimadinha, a gente entra com o purê. E aí já fica a dica aqui de planejamento pra vocês, que é o seguinte. Tudo isso que eu tô fazendo com abóbora e frango, a gente consegue fazer substituindo a abóbora por mandioca, por batata doce, por batata inglesa, por inhame. A gente consegue substituir o frango desfiado por carne desfiada, por carne moída. Então a gente consegue ter muita variação desses preparos só substituindo os ingredientes. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. A abóbora ela é bem docinha, né, gente? Então assim, eu cozinhei ela sem o sal e também não bati com sal. Tô colocando sal aqui agora. Vou experimentar o sal e ver se tá ok. Gente, sério, a abóbora é um negócio assim, dos meus favoritos no mundo. Eu sou apaixonada com isso. Se você quiser um purê mais lisinho, descasca, né? A casca ela dá uma consistência que eu amo. E você pode passar na peneira também.
tá? Igual a gente faz purezinho de batata bem lisinho, passando na peneirinha, a gente pode passar esse purezinho de abóbora também. Mas eu amo assim, rústico mesmo. Perfeito, né? Vamos reservar esse purê e vamos fazer a nossa sopa de abóbora, que aí depois a gente vem montando o escondidinho e a bolinha de abóbora com frango e recheio de queijo. Então agora vamos para nossa sopinha ou caldinho de abóbora, que eu amo, eu tenho certeza que você vai amar também. Aqui em casa sempre tem esse caldinho. Eu amo jantar isso aqui, pra mim é prazeroso, gostoso, sabe? Vamos colocar a abóbora cozida aqui no nosso liquidificador. Vocês viram que eu usei uma abóbora inteira, né? Acabou esse negócio de comprar meia abóbora no mercado. Você vai comprar uma abóbora inteira e fazer ela render refeições para sua semana aí. Coloquei a abóbora aqui e agora eu vou colocar, lembram dele? O nosso caldinho de frango que eu tirei quando eu fiz o frango desfiado, né? O caldinho que sobrou do frango. Ele que vai dar toda uma base de sabor para esse nosso caldo. Eu ensino a fazer isso demais, gente, dentro do e-book Sopas Sensacionais. Então, vou repetir, né? Vou te lembrar de novo. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você adquirir o seu. Vamos bater isso aqui agora? Agora chegou a hora de fazer nosso caldinho. Vou ligar aqui o fogão, deixar aquecer um pouquinho. Borrifar um pouquinho de azeite no fundinho dessa panela. Vou deixar o link do borrifador aqui, tá? Não precisem se preocupar. Tem vários links aqui na descrição do vídeo. Vou colocar um cubinho da nossa refoga caseira. E vamos deixar ela dar uma douradinha. Deu uma douradinha aqui no nosso alho já. Vamos colocar esse franguinho desfiado pra dar uma douradinha, vai. Não precisa não, porque ele já tá muito gostoso, temperado. Mas vamos dar essa reforçada aqui antes da gente entrar com o nosso caldo de abóbora. Feito isso, vamos colocar o nosso caldinho. Rapar tudo. É só mexer. Misturar e deixar encorpar. E aí você pode ter tanto um creme de abóbora com frango, quanto uma sopinha mesmo, assim, um caldinho mais ralinho, sabe? Você escolhe. Aqui quem manda é você, maravilhosa. Eu só te ensino a ter uma vida mais prática. A gente vê como que tá aqui de tempero, porque dependendo a gente já ajusta. Delícia, maravilhosa. Assim, tá um pontinho pra menos de sal, mas ele tá muito bem temperado. Por quê? A refoga tem um pouquinho de sal e a gente usou o caldo de frango, que também estava muito bem temperado. Então, não adiciona sal. Deixa chegar nesse momento aqui, experimenta. Se não estiver bom pra você, você adiciona um pouco mais. O que eu vou colocar aqui, que eu senti falta em todos os preparos, é uma pimentinha do reino. A gente coloca no final e moe ela na hora, tá, gente? Pelo amor de Deus, moe na hora pra dar esse aroma, ó. Esse aroma que a gente tá sentindo aqui, da pimentinha moída na hora, é totalmente diferente da pimenta quando a gente já compra ela no pó, né? Pelo amor de Deus. Ó, aqui agora o nosso caldinho de abóbora tá pronto. Tá, ferveu, tá até borbulhando. E esse é o momento que você tem que tomar cuidado, porque borbulha, espirra em você e te queima. Vou até desligar esse fogo. Mas pra mim o ponto é esse. Se você quiser ele um pouco mais cremoso, um creme de abóbora mesmo, você deixa reduzir mais um pouco. Combinado? Já vou deixar de lado aqui pra gente montar o nosso escondidinho, fazer a nossa bolinha e concluir a nossa mesa aqui maravilhosa, especial abóbora com frango.
Agora vamos fazer a nossa bolinha de abóbora com frango e recheá-la. Você pode rechear com queijo, você pode rechear com mais frango ainda, se você quiser ela mais proteica. A gente vai rechear com aquele requeijão. Opa, desequilibrei aqui. A gente vai rechear com aquele requeijão famoso, sabe? Eu não vou falar o nome porque, enfim, não tá patrocinando a gente, né? Mas vocês sabem de quem que eu tô querendo dizer. Um que fica bom da gente rechear tudo fica gostoso com isso. E aí eu vou usar pra empanar. Pode empanar ou não, não é obrigatório empanar, mas o empanadinho fica bem gostoso. E eu vou usar essa farinha aqui, que eu ensino no Cozinha Saudável da Cami. Faz muito sucesso com as minhas alunas, tá? A gente pode usar pra empanar tanto a bolinha, quanto bife de frango, quanto tilápia, enfim. É uma farofinha que vocês vão ver bastante aqui no canal. Inclusive, quem sabe eu gravo pra vocês um dia, né? Se vocês quiserem, me conta aqui nos comentários. Pode ser que eu grave. Essa farinha aqui é uma delícia mesmo. É uma combinação de farinha de milho com sementes, ela é bem nutritiva, tem baixo índice glicêmico. Então fizemos a bolinha aqui, vou pegar aqui o querido, vou rechear aqui no meio. Ele não é tão durinho quanto a mussarela, né? A mussarela eu só tucho o dedo aqui no meio e ela já entra. Ele eu preciso me policiar na próxima bolinha. Enrolei, empanei. E aí eu vou colocar numa forma de bolo, num tabuleiro maior, né? Eu espero que você faça isso em maior quantidade, porque isso aqui é demais ter no freezer mesmo, vai salvar muito a sua vida. A gente vai fazer um congelamento assim na forma primeiro, que é um congelamento individual. Para que eu faço isso? Para que a gente não coloque tudo num saquinho e um não grude no outro. Então eu faço o congelamento, coloco todos aqui um do ladinho do outro, um plastiquinho, mas vocês vão ver no final. Vocês vão ver, eu vou gravar, né? Não vou dar esse spoiler. Se você usar uma vasilha maior para farinha, você não precisa ficar empanando um por um igual eu tô fazendo não, tá? Você pode enrolar vários, rechear vários, depois empanar vários. Lembre-se sempre que quanto mais você unir processos na sua cozinha, mais rápido vai ser o seu planejamento, mais rápido vai ser a sua vida na cozinha mesmo. A gente demora quando a gente vai fazendo assim, ó, um por um. E aqui eu tô tendo que fazer um por um, porque eu tô demonstrando pra vocês, né? Mas no dia a dia, quando eu pego pra fazer as minhas refeições da semana, é um processo casado no outro. Pra fazer o congelamento individual, eu vou usar esses saquinhos que a gente tem em casa mesmo. Aqui eu tô usando uma forma que até caberia ele inteiro, mas por que eu gosto de cobrir? Porque o frio do freezer queima o alimento, né? Então eu faço esse congelamento individual com todos os preparos que podem grudar. Então, os salgadinhos, bife de frango, bife de boi, eu faço dessa maneira. Eu forro num tabuleiro, um separadinho do outro para não ficar grudado. Coloco um plásticozinho assim por cima, com bastante delicadeza para não amassar nossas belezuras. E desse jeito aqui vai pro freezer. Fica algumas horas no freezer, se meu freezer for bom, normalmente fica de um dia pro outro pra garantir que ele tá bem congelado. Às vezes a gente dá uma esquecidinha e fica até mais de um dia, mas deixo congelar e depois eu tiro do freezer e coloco no saquinho de Ziploc, né, que eu já mostrei pra vocês aqui em outros vídeos. É a melhor maneira de fazer o congelamento pra ocupar muito menos espaço e ter um freezer à prova de delivery. Gente, ter isso aqui no seu freezer, só para levar para air fryer e consumir no lanche, no jantar, até no almoço, né? Falei com uma saladinha. Perfeito, isso aqui salva a sua vida. Tenho certeza que você não vai enjoar e nem vai entender que isso aqui é de abóbora. Agora que a gente já fez a sopa de abóbora com frango, a bolinha de abóbora com frango, vamos montar nosso escondidinho? Que a gente já fez o purê e já tem o frango aqui, né? Então, gente, escondidinho assim... é um clássico que não tem erro, né? Eu acho que aqui a gente vai ter até 3 escondidinhos. É um clássico sem erro. Fez uma basezinha, fez uma caminha. Eu gosto de fazer essa caminha, né? Tem gente que não faz. Tem gente que coloca já a carne embaixo, purê em cima. Pode ser também, mas... coisas de Camila. E aí eu vou colocar o frango. Eu vou colocar ele sequinho assim mesmo, porque esse purezinho, quando ele aquecer, ele vai ficar bem cremosinho e vai dar super certo com esse frango. Mas você pode fazer um frango mais cremoso, tá?
se você gosta da cremosidade nele. E se você estiver fazendo uma dieta calculada, você pode muito bem pesar também o seu frango e o seu purê. E vamos cobrir agora e aí a gente vai só espalhar o purezinho. Agora vamos colocar uma mussarelinha por cima, porque ninguém é de ferro. Mas a gente pode colocar parmesão também, outro queijo que você goste, que gratine. Ou pode não ter queijo também, tá? Sei que tem gente que não pode. E eu sinto muito por quem não pode comer queijo. Porque isso aqui, gente... Isso aqui é tudo na vida. Desde que consumido com parcimônia, claro, né? Equilíbrio. Equilíbrio sempre. Vamos porcionar a sopa também. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, gente. Não, isso aqui é o suprassumo do planejamento e da organização alimentar. Se você não entendeu que o segredo de você ser mais prática e rápida na sua cozinha para fazer refeições para semana é utilizar estratégias de combinação de ingredientes para te fornecer diferentes pratos, você tá precisando vir para minha comunidade maravilhosa para eu pegar na sua mão e te conduzir no processo de planejamento e organização aí dentro da sua casa. Eu não estou falando que a sua semana precisa ser de abóbora e frango. Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Isso aqui vai tudo pro seu freezer e você vai consumindo aos poucos. No próximo planejamento que você fizer, você utiliza outras bases diferentes dessa. Assim, aos poucos, você vai abastecendo o seu freezer com diferentes alimentos e não vai ficar comendo sempre a mesma coisa. Eu te garanto que você não vai se arrepender de fazer isso. Olha, com uma abóbora inteira, de aproximadamente 2 quilos, e 1 quilo de frango desfiado, eu fiz 3 escondidinhos de abóbora com frango, 2 caldinhos, né? Na verdade aqui tem aproximadamente 4 porções. Eu realmente enchi e o que acontece com o caldo? Quando a gente resfria ou congela, na hora que a gente vai aquecer, a gente precisa colocar um pouquinho de água, então isso aqui rende bastante, tá? E 6 salgadinhos de abóbora com frango. Então assim, rendeu demais. Planejamento e organização, além de te proporcionar uma alimentação de qualidade, também te ajuda a economizar muito no supermercado. E eu acho que eu nem preciso ficar aqui te convencendo muito que você precisa de planejamento e organização alimentar na sua vida, né? Se você gostou e quer aprender muito mais combinações como essa, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, e não deixa de dar o seu like, que é muito importante para mim, hein? Até mais. Beijo!